Fala galera, tá começando aqui mais um Raizeiro Podcast. Esse vídeo aqui tem um patrocínio da JM Telecom. Eu costumo dizer aí que é a melhor internet do mundo. Meu amigo Jonathan, muito obrigado. A MM Refrigeração toma conta de tudo que gela aqui, né? A nossa água e o ar-condicionado aqui tá sempre geladinho. Muito obrigado, meu compadre Marquinho e o Anderson Info. Né? A gente tem um estúdio, tem câmera, tem microfone, então tem que ser alguém realmente que saiba o que está fazendo, e quem toma conta aqui é o Anderson Info, beleza? Muito obrigado, galera que dá uma moral e confia aqui no nosso trabalho. Hoje eu trouxe um cara ilustre, né? Um prazer receber esse cara aqui. Antes que eu apresente, eu queria saber como é que eu posso te chamar, se é de vereador ou se é de Douglas. Gente, Douglas Costa, obrigado pela presença, cara. Prazer receber você aqui, abrilhantou demais aqui o meu canal. Muito obrigado, Douglas. Boa noite a todos. Primeiro, eu fico muito feliz de estar aqui no Raizeiro Podcast. É um trabalho que eu acompanho e sou fã. Sempre tenho acompanhado aí. Agradecer a toda a equipe aqui que está nos atendendo. Por trás das câmeras aqui. Isso. E nos recebendo aqui da melhor maneira possível. Estou muito à vontade aqui hoje, viu? Então, vamos embora falar de Rio Largo, falar de sonhos. A galera me parava aí na rua e perguntando como é que ia ser a entrevista com o vereador, se ia falar de proposta. Eu digo, claro, pô, se é um vereador, a gente vai falar de proposta. Mas a ideia do podcast, Douglas, é a gente realmente bater um papo, né? Saber do Douglas sem ser o vereador, o Douglas como pessoa, o Douglas como pai, né, como torcedor do Botafogo também. Eu queria que tu começasse falando da tua infância. Tem alguns convidados aí que tem algumas histórias, né, peculiares, bem bacanas. Eu tenho certeza que você tem uma pérola guardada pra gente aí, não tem? Tem, né? Cara, gente de família humilde. Sou filho do seu Francisco, conhecido como Ferreirinha, filho da dona Cida, irmão do Diego e do Davidson. E posso dizer a você, Raí, que foi uma infância difícil, né, de poucas oportunidades, mas, sobretudo, de muitos sonhos, muito pé no chão. Graças a Deus a gente teve uma boa educação dos nossos pais. Mas não foi. Hoje as pessoas veem o Douglas aqui bonitinho, arrumadinho, mas não foi uma infância fácil, não, sabe? Posso dizer a vocês que nunca passei fome, mas a gente passou muita dificuldade. Era uma das perguntas, Douglas. Tem gente que eu não tenho vergonha de dizer, não, realmente. Eu, graças a Deus, também nunca passei fome. Mas é meio que os perrengues da vida, né? Foi muito disso também, né? Cara, vou dizer a você, teve uma época que a gente morava em Penedo, meu pai era caçambeiro e minha mãe é dona de casa. Então, quando a caçamba tava legal, funcionando, tinha o que comer, né? Mas quando a caçamba quebrava, aí você tirava do que comer para ajeitar a caçamba e era muito difícil. Então, foram os momentos que hoje não tem como não refletir no que nós somos, né? Mas como eu disse aqui, nunca passei fome, mas dificuldade, e minha infância eu acho que é marcada pela dificuldade mesmo. Eu lembro que várias vezes à tarde não tinha o que lanchar e o lanche da gente era farinha com açúcar. Você. Farinha com açúcar. Quando tinha um leitezinho, era farinha, açúcar e leite para dar um gostinho a mais ali. E muitas das vezes a gente comia mesmo do que a igreja dava, sabe, aí? Cesta básica mesmo que a igreja dava e foi uma infância bem difícil mesmo. E é bom a gente falar hoje, porque eu não tenho vergonha de falar sobre isso de maneira alguma, que hoje a gente se considera vencedor, de verdade. Ô Douglas, tu citou que morou em Penedo, mas no caso você é de Rio Largo. Isso. Pouca gente sabe disso, eu sou ali do Chico Mendes, lá no Complexo Brasil Novo. Sei. E aí eu não sei o que foi que deu, meu pai resolveu ir embora para Penedo. Aí fui para Penedo, eu acho que eu tinha 6, 7 anos. E a gente passou lá 10 anos em Penedo, até retornar para Rio Largo. E aí nesses 10 anos lá, as lembranças que eu tenho da infância foram de momentos bons, lógico, né? Mas foram 10 anos difíceis, assim, financeiramente. E era muito difícil mesmo. Meu pai, como eu disse aqui, era caçambeiro, minha mãe dona de casa. Então, é como a gente fala, né? Assando e comendo, né? Assando e comendo. Foi um momento bem difícil. Você falando dessas dificuldades, Douglas, no caso, o seu pai
Não como um profissional, que eu acredito que, pela dificuldade que você cita aí, eu acredito que não tanto, mas como pessoa mesmo foram os pilares, né, de formação para ser o Douglas que é hoje, né? Sem dúvida. Eu tenho um orgulho gigante do meu pai e da minha mãe. Meu pai partiu em 2012, né? Tenho certeza que ele tá lá com Deus. E deixou esse legado, né? Que são os três filhos de bem, trabalhadores, pai de família, que nunca deixou a gente, como eu disse aqui, passar fome. Aperto, dificuldade sempre. Eu lembro disso muito marcante na minha vida, assim, mas ele sempre foi muito presente, sobretudo com a educação da gente aí. A gente foi criado na igreja, né? Na igreja cristã. E lá em Penedo era muito forte essa questão de time de escola, essas coisas. E a gente sempre foi bom de bola, eu e meus irmãos. Então a gente estudava em escola pública e quando tinha os jogos ali, a gente... isso pivete, né? A gente recebeu o convite para participar de escolas particulares lá. Aí a gente estudava na escola particular, mas você imagina o caba pobre, humilde, estudando em escola particular. Todo dia você tem que levar lanche, porque a escola particular não tem merenda. E na maioria das vezes não tinha lanche para levar. E eu lembro que várias das vezes o lanche, no começo do mês assim, né, era um biscoito dividido para 3. Era 4 biscoitinhos para cada um. Ia a pé, voltava a pé, enquanto os outros tinham carro, tinha ônibus para ir, transporte. Mas estamos aqui hoje, graças a Deus, tudo gordinho, buliço. Para contar a história, Para contar a história. E em algum momento meu pai decidiu, meu pai trabalhava com esporte, antigamente antes da lei. De 96 poderia trabalhar com esporte como monitor de esporte. Ele trabalhava depois de ser caçambeiro, começou a dar aula de esporte e decidiu vir para Maceió para fazer a faculdade de educação física, que foi quando a gente veio voltou para cá para ele estudar educação física e ser professor e melhorar de vida, né, consequentemente. Você falou do futebol, o pessoal ficou rindo ali por trás das câmeras. Mas é bom de bola mesmo, Douglas? Rapaz, a gente tem algumas histórias para contar, alguns títulos. Jogou aonde jogador, né? Mas eu joguei alguns times de base aí, Agrimac, Real Esporte. Lá em Penedo a gente jogava no Penedense. E na Várzea aí a gente jogou num monte de time também. Tem um pouquinho de história pra contar. Eu fiz o dever de casa, viu? É um assunto aqui, se você também não quiser comentar, Douglas, fica à vontade. Mas o seu pai enfrentou uma diabetes, né? Isso. E pelo que eu vi aqui, você foi um cara muito presente nesse período, né? Isso. Cara, a gente, como eu disse, a gente veio de Penedo pra cá com a expectativa mesmo de mudança de vida aí. Meu pai, a gente já tinha uma vida difícil e Deus colocou no coração dele o desejo de vir para cá para estudar, fazer educação física, ser professor e, consequentemente, mudar de vida. E aí, meu pai, chegando aqui, era caçambeiro, saía 4 horas da manhã para ir buscar areia na Utinga, em vários locais e vender, né? E passava o dia fazendo isso e à noite ia para a faculdade. Então, foram 4 anos assim: o dia todo caçambeiro e noite de faculdade. E aí meu pai se forma em 2010 e no meio do ano, com 6 meses de formado, ele pega um calo jogando uma bola lá com o time da gente, desse calo infecciona e ele descobre que era diabético, né? E nessa descoberta ele perde a perna de consequência. Então imagina você vir de Penedo para cá numa vida difícil, com a perspectiva de mudar de vida. 4 anos muito difíceis, também não foram 4 anos fáceis aqui, né? Porque não era fácil realmente. E quando ele se forma, com 6 meses, ele perde a perna. Então foram um momento muito difícil, mas como cristão, a gente acredita de verdade que Deus tem um plano para tudo. Eu nunca vi meu pai reclamar, né, com essa perca dessa perna, como ele sempre dizia, que Deus tinha um plano e meu pai saiu pregando a palavra de Deus por aí. Foram várias vidas, né, transformadas e aceitaram Jesus Cristo através daquela perna dele. Ele dizia que uma perna não valia a quantidade de almas que ele ganhou para Cristo. Então, ele cumpriu aqui o plano dele. E aí, de 2010 a 2012, meu irmão mais velho tinha acabado de casar, então tinha a família dele para amparar. Meu irmão mais novo tinha ido embora para trabalhar e ficou eu e minha mãe. Então, eu não fazia nada da vida. Eu estudava e cuidava dele. Esse foi o
o meu chamado, né? Cuidar do meu pai e dei minha vida ali para cuidar dele da melhor maneira possível. E diga a você, irmão, o que eu pude fazer pelo meu pai eu fiz, né? E quando ele partiu, tudo começou a dar certo na minha vida. E eu sempre digo que eu tenho certeza que eu fui um bom filho, né? Presente. E onde ele está, eu tenho certeza que ele está muito feliz da nossa trajetória. Pelo que eu entendi, Douglas, aí essa questão. Porque você é professor de educação física, né? É. Eu não sabia, eu pensei que era de português. Né? Não. Eu vim descobrir nesses dias, aí depois o professor lá da educação física, eu digo, Douglas, no caso veio do seu pai. Bicho, como eu sempre gostei de esporte e a gente se espelha, né? Então, meu pai sempre foi um fazedor de projetos sociais aqui na nossa comunidade, no Brasil Novo. E ele tinha um projeto lá que se chamava Transformando Vidas. E os amigos tudinho participaram desse projeto junto com a gente. E aí, quando ele partiu, antes de ele partir, na verdade, Deus colocou no meu coração em fazer educação física. E eu estudava e cuidava dele. Então, passava o dia. Ele perdeu a perna aí. Aí depois ele foi fazer hemodiálise. E hemodiálise, para quem não sabe, é muito difícil, porque são 3 vezes na semana e você é obrigado a estar lá. Aniversário, fim de ano, não tem. Você tem que ir para a máquina para filtrar o sangue ali. E era muito cansativo, porque você saía de manhã, só voltava à noite, eu chegava, já ia para a faculdade. Então, por esses anos, 2 anos assim, cuidando dele e estudando, e só fazia isso. Cuidava dele durante o dia e à noite ia para a faculdade. Então, foram 2 anos aí de muita luta, mas de muita aprendizagem também. E no caso, esse foi o trajeto até ser professor. Até ser professor. Aí, quando ele falece, né, em 2012, eu já estava com 2 anos de faculdade. E segui aí, né? Estudando e me dedicando. E graças a Deus, Deus abençoou. Experiências nas escolas, Douglas. Eu conheci o Douglas, professor, ali do Santo Dumont. Isso. Né? Mas eu vi aqui que você também deu aula no Agnus Dei. Isso. Né? E fala um pouquinho da trajetória, tanto do Santo Dumont como do Agnus Dei também. Cara, a minha primeira escola não foi nem o Santo Dumont, nem o Agnus Dei. Foi a escola Betel. É uma escolinha de bairro lá do Complexo Brasil Novo, acho. Eu acho que eu conheço. Pronto. Eu acho que é Cícera, a diretora. Era Cícera Massinho. Eu acho que ela está em Portugal hoje. Eu lembro que eu ganhava R$150 ali por mês. Era uma dificuldade. Para ser professor? Para ser professor. Eu estava estudando ainda, né? E foi uma grande escola para mim. Eu estava até hoje dizendo a um amigo, bicho, aproveita as oportunidades. Eu lá nessa escola, fazendo faculdade, trabalhava 2 tardes lá, ia lá, dava uma aula em cada dia. E um dia ela disse para mim, Douglas, tu dá aula de judô? E eu, sem saber nada de judô, disse na hora. Aí eu fui para o YouTube, e aprender no YouTube ali o que era judô e tal, e dava aula lá para os meninos também. Tudo errado, né? Mas aprendi muito. E aí Deus me honrou, né? Eu sempre levei muito a sério a questão do estágio. Tive a oportunidade de estagiar no Santos Dumont e no Agnus Dei. Conheci o professor Sandro Melo, o estagiário dele. E aí, quando surgiu a oportunidade no Agnus Dei, ele me chamou para trabalhar lá, dando aula na educação infantil. Só quem sabe o que é educação infantil é quem já foi professor de educação infantil. É muito difícil dar aula para crianças, né? De 2 a 5 anos de idade. Muito difícil, mas aceitei o desafio. E daí para lá, graças a Deus, daí para cá, né? Graças a Deus foi dando certo. Foram 10 anos de Agnus Dei. Encerrei o ciclo esse ano lá. E não tive como conciliar, né, a vida de vereador, professor do Estado e professor do Agnus Dei. Eu terminei a faculdade em 2013, de licenciatura. E no final de 2013 eu passei no concurso no Estado, graças a Deus. Então assumi em 2014, hoje eu tenho 2025, né, 11 anos de Estado, graças a Deus eu sou professor efetivo do Estado. E também estava há 11 anos no Agnus Dei. Mas aí encerrou o ciclo lá no Agnus Dei, mas continuo dando aula lá na Escola Estadual Santo Dumont. Ainda dá. Dou aula lá, eu amo aquela escola e poderia pegar uma licença, mas eu prefiro dar aula porque é o que eu sou professor. Eu estou vereador, né? Mas eu sou professor, então tenho muito orgulho daquela escola e daquela comunidade. Você citou aí o Sandro Melo, eu fui
aluno do Sandro Melo no Claudizete. Isso. Mas ele não era professor de educação física, não me recordo. Não sei se era história, cara, era alguma coisa assim que ele dava aula lá. É um ótimo profissional. Isso. Mas e o caminho da gestão na política? Vamos tentar introduzir aí a política. De onde é que veio? Eu não sei se é a ideia, a oportunidade. Como é que introduziu a política na tua vida? Rapaz, como eu disse, eu tenho 11 anos de Santos Dumont. E aí eu tive a oportunidade de ser gestor e professor de educação física novo, a galera ama, né? Então eu sempre tive um bom relacionamento com o alunado e veio a eleição para diretor. E a gente concorreu com uma professora que já tinha sido secretária de educação, já tinha sido candidata a vereadora, não vou dizer o nome dela aqui para não gerar polêmica, mas a eleição terminou 998 a 89 votos pra gente. E aí surgiu o Douglas para a política, né? No momento era o ex-prefeito Gilberto Gonçalves e viu ali no Douglas um potencial, né? E aí me chamou para conversar e a gente foi se afinando. Recebi a proposta para ser secretário, não aceitei inicialmente, porque eu tinha como missão terminar o meu mandato de diretor, tinha sido eleito pela comunidade escolar e indiquei o professor Sandro Melo para ser secretário. Sandro Melo não aceitou, porque era assessor do vereador professor Romildo, lá do Complexo Brasil Novo também. E aí a bola volta para mim, e aí eu tive a oportunidade de aceitar, né, enfim, de começar esse caminho aí na política. Era uma das minhas perguntas aqui. No caso, você foi secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Isso. Rio Lago. Isso. Quem me apresentou ao prefeito foi o El Lessa, que você deve saber. E lá sabe quem é o El, né? Muito conhecido. E aí o El já me confidenciou que quando me levou pro prefeito, a ideia dele era enfraquecer o Romildo, porque eu também ajudava o Romildo, né? Não como compromisso ser do grupo dele, mas como professor de educação física, por gostar do trabalho dele, eu ajudei ele no primeiro mandato ali dele, mas não tinha compromisso político com ele, né? E aí, ao aceitar esse desafio de ser secretário, a gente, no mínimo, espera que exista uma secretaria, né? E a secretaria, Raí, ela não existia. Não existia uma cadeira, nada. Era só o nome. Só o nome, né? E a gente estruturou ali ainda 2020, pandemia. Então a gente aceitou o desafio e missão dada é missão para se cumprir, né? Nós estruturamos uma secretaria lá no prédio da prefeitura, pegava um computador com um mouse com outro, um teclado com um, enfim. Nós conseguimos montar uma estrutura de uma secretaria, né? Foi uma experiência de 2 anos de muitos desafios, porque, como eu disse aqui, não existia secretaria, e quando não existe secretaria, não existe leis, né, que lhe dê condições de trabalho, não existia o mínimo para que você pudesse desenvolver um trabalho no esporte, na cultura, no lazer, no turismo. Então foram 2 anos de muitos desafios, e eu entendi naquele momento, junto com a minha equipe, que a gente precisava criar um alicerce para que aí, a partir disso, a gente fizesse alguma coisa pela sociedade. E o que a gente entendeu naquele momento que o alicerce era criar leis, né, que ajudasse a fomentar a cultura, o esporte, o lazer e o turismo, e a gente conseguiu deixar leis importantes aí nessa passagem pela secretaria. Ô Douglas, eu falando aí, a dificuldade é muita, né, pelo que você fala, mas também de muito aprendizado, né? Nessa questão do secretário de Cultura aí, qual o maior aprendizado ali que você teve para trazer aí para a política, no caso de vereador? Cara, eu sou do esporte, né? Professor de educação física a vida toda. E hoje eu digo que eu sou da cultura também. E são campos da vida que se parecem muito, né? São ferramentas importantíssimas de transformação social, de inclusão, que são tem pouco valor, né? Politicamente falando, para os políticos tradicionais. Então, quando eu assumo a secretaria, como eu disse aqui com muita humildade, não conhecia nada de cultura. Eu tive a humildade de chamar uma pessoa chamada JC. Muita gente em Rio Lago conhece. O JC é um grande fazedor de cultura, um cara que vive a cultura todos os dias. Então, ele sabia onde estavam os fazedores de cultura rio-larguense.
E o nosso papel naquele momento foi bater nas portas das pessoas, conhecer a história de Rio Lago, conhecer quem fazia cultura em Rio Lago. E eu me surpreendi com a quantidade de fazedores de cultura de vários segmentos, né? Desde os artistas, porque a gente acaba que reconhece a cultura como geralmente os cantores, as bandas, Músico, né? né? Os músicos em geral, as orquestras, que em Rio Lago é muito famosa. E a gente vai vendo que a cultura vai muito além disso. Em Rio Largo, hoje, certamente é uma cidade que tem um segmento cultural muito forte. E ainda hoje, Raí, de pouco investimento, de pouca valorização, a gente precisa caminhar muito para que a cultura seja valorizada. Mas muito mesmo. Mas como secretário, nós conseguimos deixar alguns legados. Uma dessas foi a lei de patrimônio vivo, que a gente esperava e espera que seja lançado um edital, um chamamento público, para que os fazedores de cultura se inscrevam e recebam investimento financeiro, né, por tudo que fizeram pela cultura rio-larguense. A gente tinha aqui no Antônio Lins um mestre conhecido em todo o estado de Alagoas. Ele faleceu recentemente, um mestre Juvencio, da Chegança. Ele criou, imagina, a gente tem em um lago um cara que criou um movimento chamado Chegança Paulista, e ele era patrimônio vivo da cultura alagoana, rio-larguense, e a gente em Rio Largo não valorizou, né, em vida esse grande fazedor. Então nós criamos essa lei, nós conseguimos trazer para Rio Largo, primeiro que o estado de Alagoas, a Lei Aldir Blanc, lá em 2020 ainda, pandemia, eleição pegando fogo, e nós somos atrás dessa lei e conseguimos trazer R$500 milhões para os fazedores de cultura, né, ter um subsídio ali para, não acho que a palavra é sobreviver, né, ali um dinheiro, porque o setor cultural parou em todo o Brasil na pandemia, e mais que justo. Tanto é que a lei até hoje permanece, e eu espero que ela fique para sempre aí para ajudar os fazedores de cultura. Eu não tenho problema nenhum aqui em falar. Eu, inclusive, fui um dos beneficiados. E foi? Participei e, graças a Deus, fui contemplado. Se eu tiver errado, me corrija, Douglas. Mas a política, ela foi meio que introduzida, meio que empurrada, né, até você. Mas era assim, era um desejo do Douglas ser político, ou mais ou menos isso aí. Aí, eu nunca gostei de política. E eu digo isso abertamente. Do ponto de vista que toda pessoa de bem é meio que avesso, né? A política ali, não quer se envolver. A gente cresce ouvindo que todo político é ladrão, é corrupto. É verdade. E a gente, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser funcionário público. Eu era professor de uma das melhores escolas particulares de Rio Largo, então meio que eu não precisava disso, né? Mas aí veio essa oportunidade e você vai vendo que a política, ela é maravilhosa. A política é uma ferramenta de transformação social única, e ela transforma a vida das pessoas quando ela é feita por boas pessoas. O que a gente vê diariamente é que a política é ocupada por pessoas que, infelizmente, né, não são boas. E aí, quando as pessoas boas não ocupam esses locais, quem ocupa os locais de poder são as pessoas ruins. E por isso a política ser ruim. Então, eu entendi isso em algum momento. Quando eu saí da secretaria, eu não queria mais saber de política. Eu ocupava ali um cargo técnico. Tanto é que nessa lei, na Lei Aldir Blanc, que a gente trouxe para Rio Largo, a gente fez a lei acontecer como deveria, sem a gente foi apartidário. A gente não apoiou o prefeito, vai ganhar a lei. Não apoiou, isso pra gente não existia. Então era fazedor de cultura, comprovou que fazia cultura, recebeu o seu recurso. Só eu sei a dificuldade disso acontecer, porque a gente tinha um prefeito que não valorizava a cultura, né? E quem está dizendo isso não sou eu, quem diz isso todos os dias são os fazedores de cultura. Foram 8 anos de um completo abandono com a cultura, a não ser quando a gente esteve à frente. E aí, eu posso dizer a vocês, se hoje eu sou vereador, tem uma grande porcentagem de contribuição dos fazedores de cultura rio-larguense. Mas a política, para mim, ela vem como um meio de revolta, sabe, Raí? Então, em algum momento eu fui picado ali pelo mosquitinho do bem, pelo mosquitinho da revolta, e eu acho que todas as pessoas de bem deveriam se revoltar
ir para a política, porque a política, como eu disse aqui, ela é maravilhosa. Ela quer mudar uma sociedade e ela muda em um ano, né? Talvez seja a maior ferramenta de transformação social. A educação transforma, a educação é uma ferramenta de transformação social gigante, mas ela demora anos para você ascender a sua vida, melhorar a sua vida através da educação. A política não, a política é ali naquela comunidade. As pessoas estão com dificuldade na saúde, ela vai lá e coloca um posto de saúde, coloca um hospital, coloca uma escola, coloca uma quadra de futebol. Então a política tem um poder gigante. Agora a gente precisa que as pessoas de bem ocupem esse local, né? Porque é o nosso local de direito, são os locais de poder. Então fica aqui o convite a todo mundo que é de bem, vamos para a política porque é importante. Ô Douglas, talvez eu esteja falando besteira, eu não me recordo bem, mas no caso você assumiu em janeiro, não é isso? Vereador? E vereador. Isso, janeiro. E tem mais ou menos aí 6 meses de mandato. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa primeira experiência aí, né? Desses primeiros 6 meses aí, quais foram as conquistas que teve já como vereador, os tropeços que teve ainda, as coisas que você não conseguiu ainda. Fizesse uma análise, eu acho que a palavra correta é essa aí, desses primeiros 6 meses aí como vereador. 6 meses intensos, de muitos desafios, e eu tenho a sorte, Raí, de caminhar ao lado, né? Hoje eu sou vereador porque os meus amigos, né? E eu sempre digo isso, que tem questão familiar que sempre me apoiou, questão dos amigos, mas tem 2 amigos que foram essas pessoas que me incentivaram mesmo, né, a ser candidato, que é o Massinho. Tá até aqui o Massinho, tá ali ouvindo. É o braço direito do homem ali. E a Cibele, né? Então, quando eu saí da secretaria, a gente passa 2 anos ali e eu sou muito intenso em tudo que eu faço na minha vida. Eu me entrego de corpo e alma. Então, a gente tinha 2 anos ali de muita entrega, de leis importantes. A gente fez leis importantes para o esporte, leis importantes para a cultura. A gente levou a cidade de Rio Largo a ser campeão da primeira Copa do Interior com a seleção rio-larguense em pleno Rei Pelé. A gente fez editais públicos de chamamento público, a gente fez chamamentos públicos em Rio Largo com vários projetos. E aí chega agora, né, para ser vereador. Não foi uma caminhada fácil. Quem conhece um pouquinho de política sabe que na política o dinheiro ele faz muita diferença. E como eu disse aqui, o Douglas é professor e não tinha esse dinheiro todo para fazer política, né? E a gente, com pessoas certas ao nosso lado, tudo fica mais fácil. Então, a minha caminhada, ela se tornou muito mais fácil porque eu tive boas pessoas, amigos verdadeiros, que me fizeram chegar a ganhar a eleição. E aí, assumindo, a gente acha que vereador é muito fácil. Ser vereador é muito fácil. E eu digo que não é fácil. É uma missão diária, porque o meu sentimento ele é de revolta, né? Eu acho que é o sentimento que me move, são as revoltas sociais. Então, quando a gente olha para a sociedade rio-larguense e a gente para refletir, não tem nada bom aí, né? A gente precisa melhorar muito enquanto sociedade. Então, nós planejamos a partir do ponto, não do que eu penso, mas a partir do ponto do que a sociedade precisa. E quando a gente parte desse ponto, a gente vê o quanto o Rio Largo é carente de políticas públicas que efetivamente transformam a vida das pessoas. O Largo precisa melhorar em todas as áreas, né? Avançamos muito, mas tem muito a se fazer. E aí vem as turbulências, né, da política que é normal também, da política. A gente tem estudado muito. Eu quando decidi ir para a política, eu fui estudar. Então, hoje eu sou formado pela maior escola de política do Brasil, que se chama Renova BR. É livre, é de graça, qualquer pessoa pode se inscrever. E eu estava um dia no Instagram e vi essa escola, digo, vou estudar. Fui estudar e me ajudou demais na minha formação política. E tem sido 6 meses muito intensos, viu aí? Posso dizer que não é fácil, não. Tem umas perguntas aqui da galera. Antes de eu falar, que eu quero citar nome, né? Para dar uma moral a galera também que pergunta.
Tem umas perguntas aqui, é mais tipo pra descontrair, mas você já passou algum perrengue político, tipo uma vaia, alguma coisa do tipo assim? Tem alguns políticos que já passou uns perrengues. Rapaz, quando secretário, a gente desenvolveu um programa chamado Esporte para Todos. E aí a gente tinha como uma das atividades a Zumba. Então nós conseguimos aí chegar em 25 bairros, imagina, 25 comunidades com Zumba. A gente tinha mais de 1.500 mulheres cadastradas, pô, fazendo Zumba, cuidando da saúde. E as pessoas às vezes não entendem e acham que a atividade física tá ali só para cuidar da saúde física, né? E o quanto é importante a Zumba na vida das mulheres, né? Porque além de desenvolver o corpo, ela desenvolve a saúde mental, ela desenvolve a saúde social. Então, a gente, no meio das mulheres, foi fazer um evento lá no centro de Rio Largo, levamos todas as mulheres, coffee break, um monte de ações para mulheres, cabelo, unha, maquiagem, e a gente trouxe uma drag para apresentar o evento, La Lacra. Ela é sensacional, muito engraçada. E, rapaz, eu cometi um agafe, eu chamei ela de ele, meu amigo. Ela disse, epa, ele não, eu sou uma mulher calabresa, uma mulher feijoada. Agora aqui é cheio de calabresa, vamos dar uma vaia nele. E todas as mulheres me deram uma vaia. Eu acho que foi o único momento ali que eu levei uma vaia imerecido, né? E aprendi, mas não foi por... Foi remédio. Não foi por má fé, né? Foi por maldade, não. Não, foi não. Perdoa. Se você tiver... Perdoe o Douglas. Já recebeu algum pedido inusitado, velho? Tipo, Douglas, me dá uma viagem, ou uma geladeira, ou uma TV, porque eu faço ação social. Eu já vi que tem, que o Marcinho ali deu uma risada. E assim, geralmente a gente dá cesta básica. A gente tá até com... Eu queria até que a Paloma me ajudasse ali. Tem a questão de um leite que é tipo uns R$300, pô. Meu Deus. E a gente tá aí, né? Já arrumou, inclusive, né? A gente tá... Enfim, mas os meus pedidos, eles são... Comparado ao vereador, não chega... Mas já teve algum pedido inusitado, assim, de chegar a pedir uma viagem, uma geladeira, uma TV, alguma coisa do tipo? Rapaz, o povo pede tudo. E é todo dia, né? Mas eu sou muito pé no chão. E eu não sou muito de prometer. Eu gosto muito de fazer a coisa correta. Mas eu pedi, na pré-campanha, né? Eu recebi de um ex-aluno, um amigo, e eu, na minha cabeça, certamente estaria comigo ali. E disse que ia casar. Disse, professor, falta só o fogão para eu casar, professor. Eu disse, tá dado o fogão, homem. Tá resolvido. Beleza, deu o fogão. Isso me marcou muito assim, né? Não é muito engraçado ali, não é inusitado. Ele vai estar assistindo ele, Douglas. Mas eu tinha certeza que ele ia votar em mim, né? E aí, quando chega na eleição, o cara tá com outro vereador. Eu digo, rapaz, o cara casar, velho. E o cara foi pro outro vereador. E no mais. Entre tantos, né, que tem, né, Douglas? Pô, é isso mesmo, é assim mesmo. Ô, Douglas, e os haters, né? A galera que faz os comentários. Não sei se você tem também, né? Tem um monte, pô. A galera que comenta ali mal ou com duplo sentido. Como é que você trata aí a galera do hate? Rapaz, tem uma galera que a gente sabe quem é. E a gente não vai agradar todo mundo, né? Faz parte da vida. E a minha formação política, e vai muito além disso, a minha formação humana, ela me permite aceitar quem pensa diferente. E eu acho que a gente vive hoje num mundo onde as pessoas elas estão muito inflamadas, até pela política nacional, né? Quem não concorda com você é seu inimigo, e tá errado, e é isso e pronto. E eu penso totalmente diferente. E eu aprendi a respeitar os pontos de vista diferentes. Só que muita gente faz isso de má fé, né? E a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com as críticas. Eu não sou muito de responder. Como eu disse aqui, eu sei quem eu sou. Então não importa o que as pessoas pensam sobre mim. Eu sei quem eu sou. As pessoas que me amam sabem quem eu sou. E pra mim tá tudo bem. Que os outros pensam, não me interessa, de verdade. Mas no caso você lê, que tem gente que nem olha. Eu prefiro não ver. Hoje eu tenho uma equipe que cuida do meu Instagram, que cuida da minha rede social. Tem coisa que eu nem vejo. Né? Tem coisa que eu nem respondo. Tem coisa que eles respondem por mim. Tem coisa que eles apagam, deixam em branco lá. Mas uma vez ou outra a gente vê.
né? Mas não ligo de verdade, entra aqui, sai aqui. Chega a desanimar, não, né, Douglas? Não, eu tenho muita certeza de quem eu sou. Então, meu irmão, o que você pensa sobre mim é um problema seu e não meu. Fala muito mais sobre você do que sobre... Então, eu tenho isso comigo 24 horas por dia. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu entrego para a sociedade e para mim tá tudo bem. Como vereador, o que você mais se orgulha de ter feito? Cara, hoje a gente é o vereador que mais tem leis aprovadas. Hoje eu sou o vereador que tem mais projetos de leis que se tornaram leis aprovadas na Câmara em 6 meses. Hoje nós somos o vereador com mais indicações aprovadas. Nós temos requerimentos importantes aprovados, né? Emendas importantes em projetos do Executivo também aprovados. Então, a gente tem hoje um legislativo muito forte. Hoje eu posso dizer que o nosso legislativo ele é muito forte. E não partindo do ponto de vista do que eu acho, mas partindo sempre do ponto de vista do que a sociedade precisa. Hoje nós temos requerimento na ASAL, no Ministério Público, contra uma empresa desgraçada que se chama Veleiro. É uma empresa irresponsável que coloca a vida das pessoas em risco todos os dias. As pessoas em Rio Largo, elas são humilhadas diariamente por uma empresa irresponsável. Nós temos requerimentos importantes na ASAL, no Ministério Público, contra a BRK, que da mesma forma desrespeita e coloca a saúde das pessoas em risco diariamente. Então são brigas que a gente comprou e nós só iremos parar quando essas duas empresas respeitarem a população riolarguense. Mas o que mais me orgulha de verdade é de nos momentos mais difíceis, porque tomar decisão é difícil. Mas tomar decisão no momento de pressão é muito mais difícil. Então, todo riolarguense sabe que nós passamos por um golpe, né? E foi um atentado contra a democracia. E eu não tive uma vírgula de dúvida do que deveria ter feito. Então, nós temos um prefeito eleito democraticamente e a gente tem uma tentativa de golpe clara, né? A justiça provou isso. A justiça decretou, né, que aquele ato deveria ser revogado, que foi revogado também posteriormente na Câmara. E de antemão eu já me levantei, não participei daquele golpe e tive a oportunidade de com os amigos ser contra aquele momento que certamente envergonha a política riolarguense. A política de Rio Largo, que a gente escuta, eu sou, como eu disse aqui, eu nunca fui de política, nunca gostei de política. Mas o que a gente escuta aqui nos últimos 30 anos, Rio Largo é manchado por vergonhas a nível nacionais, inclusive, né? Então a gente passou por um momento ali muito difícil e eu me orgulho muito de, naquele momento, a minha formação humana, a minha formação política não me permitir ter uma vírgula de dúvida do que deveria ser feito. E em todos os momentos difíceis, a gente tem que ter certeza de quem nós somos. Isso eu posso ter como via de regra de vida. Então, quando eu tenho um atentado contra a democracia, eu não posso ter dúvida. Não é o que é bom para o Douglas, não é o que é bom para prefeito, né? É o que é bom para o povo. E o que é bom para o povo, que eu acredito, é a democracia. E a democracia ela tem que prevalecer. Ela prevaleceu e nós estávamos certos naquele momento. E, graças a Deus, eu tenho muito orgulho daquele momento ter tomado todas as decisões que nós tomamos. Eu faria tudo de novo, porque eu acredito verdadeiramente que a democracia é o bem mais precioso para uma nação. E nós estamos aqui hoje podendo discutir problemas, podendo discordar, ter pensamento diferente, porque a democracia nos permite. Então, eu sou muito feliz e fui muito feliz naquele momento por tomar essas decisões. E é isso aí. Douglas, tem algumas perguntas aí do pessoal. Inclusive, eu vou dar os créditos aqui, vou falar o nome da galera aqui. Se você puder responder o pessoal... Eu queria começar pela pergunta do meu amigo Everton Imperador, né? Que a pergunta foi o seguinte: uma pergunta para o vereador e amigo Douglas Costa. Na gestão passada, Douglas fez muito pela cultura de Rio Largo, fez vários projetos voltados para todos os fazedores de cultura, mas sempre tem algo que não pode ser feito e gostaria de saber o que faltou ser feito. Um abraço para o Evertinho, é um amigo que a vida pública me deu.
Como eu disse aqui, quando a gente assume a secretaria, enquanto secretário, a gente assume um nada, né? Um vazio. Então a gente entendeu que naquele momento nosso papel era deixar ali um alicerce, e o alicerce que nós deixamos foram as leis, né? Para que a cultura fosse fomentada como uma obrigação. Porque nesse país as pessoas só respeitam leis. Elas não respeitam o que a gente pensa, elas não respeitam o que a gente acredita, elas respeitam as leis. Então nós criamos as leis para fomentar a cultura, nós criamos o Natal Cultural. Ao fim do ano, a gente tinha ali uma semana aberto para todos os fazedores de cultura se apresentar para toda a comunidade rio-larguense e também ganhar dinheiro, porque ninguém vive só de parabéns e obrigado. E o que a gente queria, na verdade, era que todas as finais de semana nas praças, não só no centro de Rio Largo, no Brasil Novo, mas em várias praças, a gente, naquele momento, nominou o projeto de Cultura na Praça. Era que vários artistas da terra fossem ali se apresentar e ao mesmo tempo que tivesse ali um grupo musical, tivesse ali o artesanato, tivesse ali uma quadrilha se apresentando, um coco de roda, uma costureira, né? Uma costureira. Então, que de forma em geral, porque, como eu disse aqui, a cultura não é só o setor musical. Tem mais de 20 setores da cultura que Rio Largo tem e não existe, né, apoio, não existe incentivo. Então, eu acho que ficou esse dedinho porque nós criamos, eu posso dizer isso, que nós criamos a lei que deu esse alicerce quando a gente disse, agora a gente vai fazer acontecer, e aí, infelizmente, a gente foi tirado da secretaria de forma constrangedora. Também não tenho vergonha de falar sobre isso. Pauta para um dia inteiro aqui da gente falar. A gente vai voltar mais vezes aqui. Com certeza. E ficou esse gostinho, sabe? De que a gente poderia ter feito mais. E quem sabe um dia, né? Acho que agora, como vereador, a gente tem uma missão com a cultura, uma responsabilidade com todos os fazedores de cultura. Não apenas o setor musical, mas com artesanato. Rio Largo é muito forte no artesanato e a gente ainda não tem equipamentos públicos que fortaleçam, né, essa classe do setor cultural. Nós temos escritores, nós temos o pessoal do folguedo, nós temos um setor cultural sedento por fazer cultura, mas ainda, né, sem incentivo. Enquanto vereador agora, eu apresentei um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar um calendário anual para que os fazedores de cultura possam se cadastrar e se credenciarem lá na Secretaria de Cultura e receber incentivo financeiro, né, para que faça a cultura valer e faça a cultura anualmente, né, na nossa cidade. Eduardo Batista, o Du, ele ainda botou assim. Queria fazer uma pergunta para o Douglas. Sei que ele investe muito no bairro dele e tudo mais. E sempre vou agradecer por tudo que ele fez por mim. Mas queria saber se tem algum projeto realizado a um campo de society em Rio Largo. Todos os bairros estão crescendo com isso. Queria saber se tem algum projeto referente a isso. Cara, eu tenho muita propriedade para falar de esporte. Rio Largo é uma cidade que as pessoas amam o esporte, mas quando a gente vai para as comunidades, a gente não tem equipamentos esportivos. E quando tem, são equipamentos esportivos abandonados pela antiga gestão. E eu digo aqui, eu me considero hoje um cara independente politicamente. Eu tenho meus compromissos, tenho meus acordos políticos. Sou parceiro hoje do prefeito Carlos. Ele sabe quem é o Douglas. Tenho meus acordos políticos com deputados. Mas o meu primeiro acordo é com as pessoas, é com a comunidade, é com quem está lá na ponta. Então, hoje eu posso dizer a você aí que quem faz esporte em Rio Largo é o Douglas. Hoje eu tenho um programa lá no Brasil Novo com um grupo de amigos. Nós criamos um coletivo antes de eu ser vereador, chamado Ativamente. Então, um grupo de amigos revoltados, né? Porque não existe política pública para o esporte. Não só em Rio Largo. Quando a gente vai para outras cidades, para o próprio estado, é muito carente de políticas públicas para o esporte. Rio Largo falta praticamente tudo. Você quer fazer uma caminhada hoje, quer correr hoje, você corre aonde? Em Rio Largo.
Você não tem uma pista de atletismo, você não tem um local para que você possa correr. O local que as pessoas mais correm é aqui no aeroporto, né? Escuro, sem segurança, não é um local ideal. Você quer jogar, ele falou em campo society, né? Isso. Você quer jogar em algum campo society, você tem que pagar. E nem todo mundo pode pagar. Você quer jogar futsal hoje, né, na quadra, você não tem. Graças a Deus, a quadra Luiz Alves está saindo do papel lá no centro de Rio Largo. É uma quadra que o vereador Douglas, quando secretário, se articulou com o secretário de infraestrutura e solicitou dele que fechasse aquela quadra, porque estava correndo o risco do teto cair. Então, quando a gente fecha aquela quadra, para que o gestor tivesse responsabilidade e fizesse uma reforma estruturante naquela quadra, que graças a Deus está saindo agora na gestão do prefeito Carlos. E é o que eu sempre digo, né? A gente acaba que o papel do vereador é criar leis, é cobrar a gestão, nós temos cobrado. Acho que se a gente for fazer aqui hoje em Rio Largo, na Câmara de Vereadores, uma das maiores solicitações tem sido de equipamentos públicos voltados para o esporte. Quer dizer, não apenas os campos, um estádio de futebol, quadras esportivas, praças com equipamentos de atividade física, de musculação, uma academia popular. Então, Rio Largo é carente de tudo. E é preciso dizer que o esporte, que o lazer, é um direito universal, constituinte na lei federal de 1988. Então, em Rio Largo, infelizmente, a gente não tem equipamentos públicos. A gente tem pedido, tem indicado, não só o Douglas, vários vereadores têm indicado campos de societies para que a gente coloque em Rio Largo, né? A exemplo, a Prefeitura de Maceió, que fez as areninhas, várias comunidades recebendo, e a gente já indicou lá no Complexo Brasil Novo uma quadra society, e que a gente sonha que em toda comunidade tenha, né, quadras societies, para que as comunidades possam usufruir do seu direito do esporte, que é um direito universal. Eu não sei se você acompanha, Douglas, eu acredito que sim, né? Mas eu tenho um projeto voltado aí para futebol também, né? Que é o Papo de Bola. A gente já bateu mais de 5.000 horas assistidas aí, a gente conseguiu a primeira monetização. E você falou de um estádio. Rapaz, como seria bacana um time, né, que representasse Rio Largo no campeonato alagoano. Como seria um prazer, né? Pelo menos eu, né, que a gente que faz esporte aí, falar de um representante rio-larguense, e seria muito bacana. Você tem um pensamento também de um time de futebol, Douglas? Sem dúvida. Rio Largo é um dos maiores celeiros do futebol alagoano. A gente tem vários atletas aí em vários clubes. No próprio CSA, no próprio CRB, nós temos vários atletas. Como eu disse aqui, quando secretário, nós criamos a seleção do Rio Largo e nós fomos campeões em 2021 da primeira Copa do Interior. Foram 23 cidades com seleções e nós somos campeões em pleno Rei Pelé, em cima da cidade de Marechal, e o Largo mostrou a sua força ali. Mas não adianta fazer time se você não tem estádio. Você tem um time, como já aconteceu em Rio Largo, você não tem um estádio para jogar em Rio Largo, você não está fazendo nada. Então, eu penso do contrário. Eu penso que primeiro a gente tem um equipamento, primeiro a gente tem um estádio. Inclusive, hoje eu vi o prefeito de Rio Largo conversando com o ministro Renan Filho para que traga um estádio para Rio Largo. Nós temos indicações, outros vereadores também têm indicações. Então, acho que primeiro a gente tem que criar as condições para que depois a gente consiga fazer um time de futebol. O Rio Largo merece um time de futebol permanente em nossa cidade, porque fomenta não apenas o esporte, mas fomenta o comércio local, fomenta a segurança pública, porque os jovens vão fazer esporte, vão deixar de estar aí ociosos praticando o que não devem. E o que a gente sonha de verdade é que nesses 4 anos, na gestão do prefeito Carlos, é um cara que gosta do esporte. Eu sou o vereador que tem apoiado o futebol rio-larguense. Existem 2 guerreiros aí, com vários donos de time que fazem o futebol rio-larguense acontecer anualmente. José Guido e o Leandro, o Léo. É eles quem fazem o Campeonato Rio-Larguense de Futebol e contam com o apoio do professor Douglas, não só agora como vereador, mas faz 3 anos que a gente desenvolve esse Campeonato Rio-Larguense. Esse ano já aconteceu uma primeira etapa, vai acontecer outras com o apoio da prefeitura, que graças a Deus agora a gente tem um prefeito que gosta de esporte. E acredito de verdade aí que
a transformação de Rio Largo passa pelo esporte e pela cultura. Se cada comunidade de Rio Largo tiver um projeto social de esporte e um projeto social de cultura, juntamente com a educação, a gente vai transformar a nossa cidade, que hoje é uma cidade muito violenta, em uma cidade do futuro. Imagine comigo, um sonho, vamos sonhar junto. Né? Um horário a criança estuda, no outro horário ela vai jogar futebol, vai aprender aula de canto, vai aprender aula de música, vai aprender capoeira, vai aprender quadrilha, vai fazer o esporte que ela quiser. A gente tem uma sociedade muito melhor. Acredito de verdade que a mudança da sociedade passa pela educação, pelo esporte, pela cultura. E se todo gestor tivesse esse pensamento, a gente teria uma sociedade muito melhor. Agora, já pensou a gente trazer um CSA, um CRB aqui para jogar, né? O movimento, enfim, a galera ia poder vender, ia, né, movimentar o comércio. Também seria um prazer a gente falar de futebol com um representante aqui de Rio Largo. Tem mais uma pergunta, Douglas, do Everton Imperador, novamente. Como conhecedor da parte da cultura e do esporte, qual seria a solução, Douglas, para voltar às noites movimentadas no centro da cidade de Rio Largo? Boa pergunta, Evertinho. Sou seu fã, você sabe disso. Cara, é fomentar, é dar oportunidades aos artistas da terra. Eu sou do ponto de vista que eu eu acredito de verdade, Raí, que os grandes shows, eles não são cultura. Para mim, é entretenimento. E vários autores falam isso. Né? Você imagine um grande artista vem para Rio Largo ou vai para qualquer cidade, 800 mil, 500 mil, 700 mil, o cara vem, canta 2 horas e vai embora e levou 800 mil reais que poderia ser investido o ano inteiro para que a gente fizesse cultura em Rio Largo. E entretenimento, ele é importante, sou a favor dos shows, acho que deve acontecer os shows na cidade, mas acho que mais importante que os shows é fazer com que a cultura aconteça diariamente em nossa cidade. Então imagine comigo se a gente tivesse um chamamento público, e aí eu digo que nós já fizemos essa lei que autoriza o Poder Executivo a fazer um credenciamento de todos os artistas, e não apenas aqueles que é do grupo do vereador Douglas, não apenas aqueles que o prefeito gosta, mas de todos os artistas rio-larguenses, do forró, sertanejo, ao pagode, para que todo mundo tenha oportunidade. Hoje a gente tem vai ter show em Rio Largo, a gente já sabe quem vai cantar, quem é um artista da terra que vai tocar. Isso está errado, e precisa ter coragem para dizer que está errado. A gente tem que dar oportunidade a todos. Porque quando alguns têm oportunidades, para ele é excelente, ele ganha ali o seu dinheiro, ele aparece, e os tantos outros que não aparecem. Então o que a gente quer com esse credenciamento é que nos 12 meses, não apenas, Evertinho, no centro de Rio Largo, mas em todas as comunidades, Antônio Lins, Jabas, Casas Novas, Canoas, o Tinga-Leão. Eu tive o prazer agora de levar o São João lá para o Tinga-Leão, e que todas as comunidades a gente tenha fazedores da cultura de Rio Largo ganhando seu dinheiro, ganhando seu sustento. A gente tem muita gente que vive da música em Rio Largo, mas que a gente tenha também o artesanato lá no centro da cidade recebendo um incentivo para que possa lá se apresentar, mostrar a sua cultura, para que a gente tenha as quadrilhas, o coco de roda, os dançarinos, os escritores expondo seus livros. Então, se Rio Largo ela é rica culturalmente, a gente tem que incentivar todos os fazedores de culturas, não apenas no centro. Eu acho que o centro precisa sim desse investimento. Imagina aí, eu não acredito que diariamente, mas todo final de semana, se a gente tivesse ali artistas da terra se apresentando, ou fazer um calendário aí quarta e finais de semana, a gente com certeza levaria o público para o centro de Rio Largo. O cidadão rio-larguense hoje, eu quero sair com minha família hoje, eu quero ir para um local em Rio Largo para ir com a minha família, com minha esposa, com meu filho, eu vou para onde? Hoje a gente não tem esse local, né? A gente tem o Samba na Praça, que é um movimento importantíssimo, que merece todo apoio, todo incentivo, sobretudo financeiro, né? Mas é uma vez no mês também, né, Douglas? Justamente, a gente precisa de incentivo, que esse incentivo aconteça semanalmente, né?
Porque a cultura já provou que ela tem esse poder de mover não apenas a cultura, mas mover a economia local. As pessoas têm que comprar roupa para ir bonito, tem que comprar perfume para ir cheiroso. Vendo uma água lá, Vende uma água, vende um picolé, vende lanche. Então, isso é importante para mover a economia. O centro de Rio Largo hoje é um centro que a gente pode dizer que tem sofrido muito, então a cultura certamente ajudaria bastante. Ô Douglas, antes da gente fazer a próxima pergunta, tem um assunto que tu falou aí, me veio na mente, que é a questão das bandas fanfarras. Não é minha área, eu não entendo nada, nem nunca participei, mas é uma coisa que eu de fora eu sempre escuto, né? Cara, sinto falta da banda fanfarra. Inclusive músicos que não é do pagode, né? Que é a minha área, mas eu vejo sempre citar, cara, e a fanfarra não tem mais e tal. Será que a gente conseguir ajudar essa questão aí também da fanfarra? Sem dúvida. Eu disse aqui, Raí, que no Brasil as pessoas não respeitam as boas ideias, elas respeitam leis. Então a gente precisa fazer leis. Torno a dizer, eu fiz uma lei, né, que autoriza o Poder Executivo a fazer credenciamentos. As bandas fanfarras em Rio Largo, eu tenho muita admiração, eu sou fã, mas também tenho muitas críticas. Elas, historicamente, elas estão nas escolas. Quando eu fui secretário, eu tentei, né, fazer com que esse movimento ele acontecesse como a gente vê em outras cidades. Ele acontece não apenas... Eita, vamos agora em 13 de dezembro, setembro, 7 de setembro, fazer uma banda fanfarra. Por exemplo, ela tem que acontecer como cultura ela, anualmente. E em que locais ela acontece? Nas escolas. Se você pegar as bandas fanfarras das escolas de Rio Largo, são os mesmos músicos. Eles se apresentam em uma banda da escola X, corre e vai para outra banda. Então, a gente tá perdendo os músicos rio-larguenses e quando eles passarem, quem é quem vai fazer cultura? Então, eu acredito que a gente precisa estruturar para que anualmente esses músicos ensinem as crianças, os adolescentes, né, sobre banda fanfarra, sobre música de sopro, sobre percussão, sobre baliza, sobre tudo das bandas fanfarra. Aí a gente consegue criar um calendário financeiro para que os músicos vivam da música, né, nas escolas. Eu acho que é importantíssimo que a educação, em parceria com a cultura, falem a mesma língua para que a cultura ela seja passada de geração em geração. Caso contrário, a gente tem um grupo de músicos que fica tocando em várias bandas, né, e eles não passam o seu conhecimento, não porque eles não querem, mas porque não existe um cronograma. Eu vejo hoje esse movimento tentando... de forma embrionária acontecendo na Secretaria da Educação, mas eu sinto muita falta ainda da Secretaria de Cultura referente a bandas fanfarras. Tenho muitas críticas, mas são críticas que eu acho que são construtivas para que a gente construa, escute eles, converse com os músicos, porque não é o que o Douglas pensa, não é o que a Secretaria de Cultura pensa, é o que todos pensamos, a gente acha ali um ponto de equilíbrio e faz acontecer. Voltando às perguntas aqui, Lu Oliveira, né? Perguntou se você tem pretensão de se candidatar a prefeito um dia. Um abraço aí pro Lu Oliveira. Pergunta complicada, né? Meu primeiro mandato, eu nunca pensei em ser vereador. E pela primeira vez candidato, Deus me deu a honra de ser vereador. Me honraria muito ser prefeito um dia de Rio Largo, mas é uma construção... quem sabe um dia a gente possa sonhar com isso e representar toda a sociedade rio-larguense me honraria muito. No momento eu estou dando minha vida, Raí, para servir as pessoas. Eu acho que o papel do político é servir a sociedade. Nós somos servidores públicos, nós temos muito a acrescentar à sociedade rio-larguense, tem sido assim nesses 6 meses. E quem sabe um dia a gente tem essa oportunidade, porque o meu coração é para servir, e foi isso que eu aprendi com a minha família, foi isso que eu aprendi com Deus. Quem não serve para servir, não serve para viver. E se Deus me der essa oportunidade, honrarei com muito, muito orgulho. Ainda ele, Douglas, se você achar importante a movimentação nas redes sociais, você é um político blogueiro, né, como as pessoas costumam dizer. E com a sensação de vencer uma eleição sendo a primeira vez que você se candidata?
Cara, é, eu nunca fui muito adepto a redes sociais, mas eu entendo hoje que e nunca fui muito adepto aí de mostrar o que a gente chama de caridade, né? O que a gente faz de bom, né? Eu sempre fui um agente social, sempre gostei de ajudar. Eu tenho um projeto social desde 2014 de jiu-jitsu lá na Escola Santo Gilmon. Sempre gostei de ajudar os times de futebol dos amigos, mas nunca gostei de mostrar. Eu sempre fiz isso como um agente social mesmo, sabe? Mas aí quando você vem para a política, você precisa mostrar o que você faz de bom, até para que incentive outras pessoas a fazer de bom, a fazer algo bom pela sociedade, né? Acho de verdade que a rede social ela tem um poder potencializador gigante. E a gente todos os dias vai tentando melhorar ali, né? Falar com as pessoas. Hoje a gente consegue mostrar ao vivo, em tempo real, o que você tem feito pela sociedade. E eu acho não, acredito de verdade que a rede social, ela são dois polos muito complexos, né? Ela tanto traz benefícios como também tem trazido prejuízos para a sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as comparações. As comparações, ela tem uma linha muito tênue, né? Então você tem que ter muito cuidado. Hoje a gente tem adolescentes, crianças, adultos sofrendo muito por causa das redes sociais. Pessoas que passam horas e horas nas redes sociais. O tempo de tela, ele é perigoso, principalmente quando você não tem uma formação humana, principalmente quando você não já tem uma formação de caráter. Hoje a gente vê muitos adolescentes se comparando e desenvolvendo transtornos como ansiedade, como depressão, por causa de rede social. Na rede social tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, né? E na vida real não é assim. Então, sobretudo na política, muita coisa que a gente vê aí na rede social não funciona na prática. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu entendo que, como político, eu não tenho que ser só bonzinho na rede social. Eu não tenho que ser só político na rede social. Eu não tenho que só servir a sociedade na rede social. Então, quais são os agentes públicos que eu admiro e gosto? São aqueles que fazem no dia a dia acontecer e mostram, né, aquilo que de fato você faz. Não apenas que vendem um produto ou um sonho na rede social. Falar aqui a pergunta do Davi. É Davi underline R2212. É um nome invocado à pega, mas ele perguntou o seguinte: nesse início de mandato, qual a maior dificuldade que você está enfrentando? Se é a BRK ou se é a questão do transporte? Rapaz, duas desgraças em Rio Largo. Se tem duas empresas infelizes em Rio Largo, se chama BRK e Veleiro. São duas empresas gigantes, que o que a gente sempre ouviu é que ninguém tira de Rio Largo, mas primeiro eu acredito em Deus e segundo eu acredito que todo poder emana do povo. Então, enquanto vereador, enquanto representante do povo, o que eu posso dizer é que eu vou lutar diariamente, e tem sido assim, para que a BRK respeite o Rio Larguense e para que a Veleiro respeite o Rio Larguense. Até o momento, elas não respeitam, e isso se dá durante vários anos, e a gente acredita que em breve a gente tenha uma resposta. Inclusive, nós estamos aí entrando com um requerimento para que as comunidades onde a BRK não preste um bom serviço, as pessoas não paguem sua conta de água, não paguem sua conta de tratamento de esgoto, porque ela não presta um bom serviço e a gente está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eu aguardo novidades. Antônio Lins, Jabas, Casas Novas, em qualquer local onde a BRK não preste um bom serviço, nós estaremos entrando junto à SAL com um requerimento para que as pessoas não paguem pelo desserviço que elas prestam para a cidade de Rio Largo. E, diferente da BRK, que ganhou uma concessão recentemente e vem investindo, vem tentando melhorar, a Veleiro já decretou falência
há muitos anos. Hoje Rio Largo tem 2 ônibus, uma linha aeroporto e uma linha Cruzeiro do Sul, que quebra todos os dias. As pessoas 2 ônibus para... Ô, Douglas, aí um quebra e o outro vai ajudar ele, Isso, vai socorrer. isso. Aí o povo fica sem... Fica na mão todos os dias. Então, não é só questão de levar e trazer. Rio Largo é uma cidade dormitória, onde as pessoas trabalham em Maceió. As empresas já não querem mais contratar Rio Larguense porque sabe que você não vai ter o seu funcionário. Então, você mora em Rio Largo, não quero contratar você porque não tem transporte público. Então, a gente precisa discutir sobre mobilidade urbana em Rio Largo. Além das veleiras, a gente tem linha de vans, transporte clandestino, mototáxi. Então, é um combo aí, sabe, aí, que a gente tem que combater e regulamentar para que Rio Largo seja bem servida, né? De mobilidade urbana, de transporte público que realmente funcione. Tem 2 perguntas ainda, Douglas, para a gente não se estender tanto, e até porque meio que você já respondeu. A Josi Silva perguntou, Douglas, dos projetos apresentados, qual você já conseguiu colocar em prática? E só para completar aqui, o Cláudio Rodrigues, 93, pergunta ao Douglas como ele se sente sendo o melhor vereador de Rio Largo. Acho que é mais um elogio aqui, né? Se você tiver alguma coisa para a gente finalizar, acrescentar aí para a pergunta do pessoal, e a gente encerra aqui as perguntas por hoje. Rapaz, a gente já tem alguns projetos de leis, falando do legislativo, né? A gente tem alguns projetos de lei já que foram apresentados, já foram aprovados na Câmara, e aí, após aprovado, ele vai para o prefeito sancionar. Nós temos um projeto de lei que ele é revolucionário, ele já funciona em vários estados, que é o projeto de lei chamado Adote uma Escola. É um projeto que a prefeitura precisa regulamentar, onde vai existir uma política público-privado como parceria. Então, nós temos grandes empresas em Rio Largo. Olha como seria tudo mais fácil. Eu tenho ali uma escola que tem um problema que ela precisa passar por reforma. A prefeitura apresenta essa demanda e a empresa X diz, epa, eu vou fazer essa reforma aqui, e em contrapartida ela vai ter isenção fiscal no valor que ela fez aquela reforma. A gente consegue com isso, com que a reforma ela aconteça de forma real, de forma muito mais rápida e muito mais prática. Quem estuda gestão pública e quem conhece um pouquinho sabe que as licitações, elas são muito demoradas. Então, a gente facilita e esse caminho ele é muito mais rápido. Na prática, dizendo, ela vai acontecer, a prefeitura faz o levantamento, apresenta o levantamento com a empresa que quer efetuar isso aqui e de forma, ela vai receber isenção fiscal que ela já pagaria de forma, né, tributária para o município. Então, é uma lei que vem para transformar a educação riolarguense, e ela pode ser para tudo, não apenas para reforma, para investimento em salas de computação, para investimento no que a gente achar necessário aí na educação. É uma lei que de fato vem para revolucionar. Douglas, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro pessoal, pros seus fãs, seus seguidores, seus eleitores, né, simpatizantes, a galera que acompanha seu trabalho diretamente e indiretamente, até pros meus também, a galera que me acompanha aqui. Deixa um recado aí para a população de Rio Largo no geral. Não desacreditem da política. A política, ela acontece todos os dias. E a gente precisa, de verdade, acreditar que a política ela é boa, quando ela é feita por pessoas boas, como eu disse aqui o tempo todo. Então, a política ela tem um poder de transformação social e, enquanto vereador, enquanto agente social, enquanto munícipe, eu darei a minha vida todos os dias para transformar a vida das pessoas. Eu não apenas me atenho à função de vereador, eu sou professor, continuo com nossos projetos sociais e eu acredito de verdade que a política ela é feita de oportunidades. Então, se eu posso dizer aqui alguma coisa para as pessoas riolarguenses, é que nós lutaremos todos os dias para que as pessoas tenham a oportunidade. Se elas tiverem a oportunidade de escolha, certamente a gente vai ter uma sociedade melhor. Galera, esse vídeo tem o nome de JM Telecom. O patrocínio, na verdade, né? O apoio
a melhor internet do mundo, meu amigo Jonathan. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tinha um problema crônico aqui de internet, ninguém resolvia. A JM chegou e resolveu. A MM Refrigeração toma conta aqui de tudo que gela, né? Frigobar, condicionado, a água aqui, o refri tá sempre geladinho. Muito obrigado. E Anderson Info, que toma conta aqui dos nossos equipamentos. A gente tem câmera, a gente tem microfone, a gente tem iluminação, tem computador, que ele é game, né? Tem todo um aparato. E tem que ser realmente quem saiba mexer, né? Saiba o que tá fazendo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que patrocina aqui o canal. Se você quiser patrocinar também, entre em contato comigo. O link tá na descrição. E o da galera também. Beleza? Se você for aderir a algum plano de serviço aí, alguma prestação de serviço, isso foi através do Raizeiro que você vai ter um desconto bacana, beleza? Douglas, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Você é um cara incrível, cara, você é um cara de uma energia bacana. A gente tinha dado uma paradinha aqui na questão do estúdio, mas estamos voltando e hoje eu voltei da melhor forma. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço de verdade e eu sou seu fã, você sabe disso. Você tem um trabalho incrível aí, tanto na comunicação como projeto social. E que bom que a gente tem vários fazedores de cultura como você. O Raizeiro é um projeto lindo e tenho certeza que vai trazer muitos frutos, principalmente para a sociedade rio-larguense. É uma voz de Rio Largo para toda Alagoas. Parabéns de verdade, obrigado pelo convite e que a gente tenha mais oportunidades para que a gente possa discutir Rio Largo. Acho que a gente só constrói assim, conversando, batendo papo. Me senti aqui muito à vontade, de verdade, obrigado pelo acolhimento. E é isso aí, galera. Deixa um like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, até uma próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.